Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é a verdadeira conversão. Antes de falar deste tema, eu quero lhe fazer duas perguntas. A primeira delas, você se considera uma pessoa convertida? Se a resposta for sim, aí vem a segunda pergunta. Por que você acha que é uma pessoa convertida? Esta palavra conversão foi muito utilizada no século passado. De uma forma geral, se referia às pessoas que tomavam a decisão de seguir a Cristo e que depois passavam a fazer parte da membresia de uma igreja evangélica. Esta conversão normalmente levava a pessoa a ter uma vida diferente daquela que ela vivia anteriormente. Isto era notório porque, de uma forma geral, estas pessoas passavam a ter vestimentas e costumes diferentes. Então, a conversão estava muito relacionada às aparências e ao exterior das pessoas. É claro que não podemos generalizar, porque muitas pessoas tiveram um coração transformado por Jesus, e elas tiveram, de fato, uma conversão genuína. Hoje, dizer que uma pessoa se converteu talvez não faça mais sentido para muitas pessoas, porque muitas vezes pessoas só mudam de igreja, mas continuam vivendo a mesma vida que viviam antes. Talvez você ouvindo isso pode estar pensando, mas então estas pessoas que apenas mudaram de igreja e não tiveram uma transformação de vida, elas não se converteram? A questão é que as aparências enganam, e você vai ver na mensagem de hoje que muitas pessoas pensam que se converteram porque frequentam uma igreja, ou porque seguem a Jesus em algum lugar, e o fato é que muitas delas ainda não se converteram. Você vai entender isto que eu estou dizendo no decorrer desta mensagem. Para isso eu peço que você fique comigo até o final da mensagem, para que você não tenha um conceito errado, daquilo que nós estamos tratando neste tema. O outro motivo pelo qual lhe convido para ficar até no final da mensagem é que ela vai lhe ajudar a refletir se você de fato é uma pessoa convertida de acordo com o real sentido desta palavra conversão. Vamos então ver o real sentido da palavra conversão. Daí eu vou mostrar para vocês tanto no hebraico, que é a linguagem do Velho Testamento original, quanto também no grego, que é a versão original, o idioma original do Novo Testamento. Então, no hebraico, nós vamos encontrar esta palavra 23 vezes, que está no Antigo Testamento. E esta palavra, no hebraico, é a palavra shub. O que significa? Ela significa retornar, ir de volta, voltar-se para Deus e também arrepender-se. Arrepender-se, nós já falamos em outras pregações, outras reflexões, que no grego é a palavra metanoia, que significa mudança de mente, mudança de propósitos, mudança de rumo. Então está associada esta palavra conversão com a palavra arrepender-se. Então, juntando o sentido da palavra converter com arrepender, converter significa abandonar as práticas erradas, abandonar o caminho errado e voltar-se para Deus. A conversão tinha implicações diferentes no Antigo Testamento em relação ao Novo Testamento. E quais eram as implicações no Antigo Testamento da pessoa não se converter? As implicações eram que pesava sobre a pessoa que não se convertia todas as maldições de Deus, e não só sobre a pessoa, mas pesava também sobre tudo que a pessoa possuía, os seus rebanhos, as suas plantações. E o livro de Deuteronômio, no capítulo 28, 29 e 30, ou nos capítulos, eles tratam destas maldições. No verso 2 do capítulo 30 de Deuteronômio, é o local onde aparece a primeira vez esta palavra conversão, de acordo lá com o original. Então Deus estava falando ao povo
que se eles desviassem dos seus caminhos, sobreviria sobre eles as maldições e todos os males que as maldições traziam ou que iria chegar até aquele povo. E dentre os males ali previstos, Deus disse que se eles desviassem e começarem a servir outros deuses, eles seriam dispersos e escravizados por outras nações. No capítulo 30 de Deuteronômio, Deus mostra o remédio para combater todos estes males que eles sofreriam por terem se desviado dos caminhos do Senhor. Diz a palavra lá no verso 2 do capítulo 30 de Deuteronômio, que se converteres ao Senhor teu Deus e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo o que eu hoje te ordeno, tu e teus filhos com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do seu cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ele diz ainda, vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que lhes ordeno hoje. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. Veja que aqui a palavra conversão é no sentido daqueles que se desviaram, voltar-se para Deus. E esta volta interromperia as maldições e restabeleceria as bênçãos de Deus sobre eles. É importante ressaltarmos que no Antigo Testamento a conversão era somente para os filhos de Israel, não era para outras nações. Ou seja, era somente para aqueles que andaram com Deus e se desviaram dos seus caminhos. Agora nós vamos então para o Novo Testamento, no significado da palavra converter no grego, que é a palavra epistrefo. E o que significa esta palavra no grego, lá no original? Também retornar, voltar, dar volta. O significado aqui também tem semelhança com o Antigo Testamento, mas tem implicações diferentes. O primeiro verso do Novo Testamento que cita a palavra conversão está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 15 e 16. Este é o primeiro texto no Novo Testamento respeitando a ordem cronológica dos fatos, porque em Mateus e Marcos também vai aparecer esta palavra, mas já quando Jesus estava ali caminhando no meio do seu ministério. Então esta palavra, ela vai aparecer em Lucas no capítulo 1, como sendo a primeira na ordem cronológica, e ali se referia a uma palavra do anjo do Senhor dirigida a Zacarias, esposo de Isabel, prima de Maria, a qual era estéril, e eles estavam pedindo a Deus que tivesse um filho. Então Deus ouve a oração deles, envia o anjo, e o anjo comunica a Zacarias que a sua esposa lhe daria um filho. Este filho seria o profeta João Batista, e na fala do anjo, ali mostrava que o João Batista, quando viesse, ele converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Todos nós sabemos que João Batista estava preparando o povo para a vinda do Messias prometido. Ele estava pregando o arrependimento para que o povo se convertesse através de Jesus, que viria para salvar o mundo. Então, a grande diferença da conversão do Antigo Testamento para o Novo Testamento é que lá no Antigo Testamento se referia apenas às bênçãos para a vida aqui na terra, mas a conversão no Novo Testamento aponta para a salvação, aponta para a vida eterna com Deus e não apenas as bênçãos passageiras aqui deste mundo. Então aqui nós podemos extrair uma grande lição, e a lição é que todos precisam se converterem para serem salvos. Sem conversão não é possível a pessoa ser salva. Todos antes de virem para Jesus estão em pecado, seguindo o caminho errado, e portanto é preciso voltar-se para Deus, é preciso arrepender-se dos pecados, é preciso converter-se e tomar o outro rumo na vida. Veja o que Paulo escreve numa carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23. O texto lá diz assim: pois todos pecaram e destituídos
estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é que todos pecaram, todos erraram o caminho, todos erraram o alvo, e o caminho da conversão é através de Cristo, né? A justificação e redenção só é possível através de Cristo Jesus. Agora eu quero que você pense na pergunta, que vou fazer uma outra pergunta. Eu gosto de fazer perguntas porque elas levam a gente a refletir, né, sobre o sentido, né, da mensagem que está sendo trazida, a reflexão que nós fazemos. Né, converter significa seguir a Cristo? Esta é a pergunta. Né, converter-se significa seguir a Cristo? Você acha que uma pessoa que segue a Cristo é de fato uma pessoa convertida? Né, o que você acha? Pense nesta pergunta e vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Todos nós sabemos que Jesus chamou 12 homens para o seguir, né, os quais ele chamou de discípulos e foram designados como apóstolos. Estes homens seguiram a Jesus por quase 3 anos, e alguns talvez menos, porque nem todos foram chamados na mesma época, nem todos foram no mesmo tempo, uns primeiro, outros depois. Lucas registra, né, uma palavra de Jesus dirigida aos seus discípulos que enaltece eles inicialmente, mas no final mostra uma fragilidade espiritual na vida deles. Em Lucas capítulo 22, versos 28 ao 32, né, Jesus estava dizendo para eles: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Depois dele ter dito estas palavras, nos versos seguintes, que é o verso 31 de Lucas capítulo 22, veja o que Jesus diz para Pedro. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Eu citei esse texto na Nova Versão Internacional. E vocês notaram que Jesus falou para Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos? Diante desta fala de Jesus, eu quero destacar 4 pontos importantes. O primeiro deles é que seguir a Jesus não significa estar convertido. Pedro estava seguindo a Jesus, né, já há 3 anos e ainda precisava se converter. Em Lucas, no capítulo 22, verso 28, Jesus diz: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Aqui Jesus demonstra que eles não deixaram de seguir a Jesus. Eles estavam caminhando com Jesus. Pedro, Tiago e João foram os que mais estiveram com Jesus. Em algumas ocasiões, a Bíblia faz questão de relatar que estavam com Jesus somente Pedro, Tiago e João. Então, Pedro andou muito tempo com Jesus, até porque ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamados para caminhar com Jesus. E ele aceitou o convite de Jesus imediatamente, então ele segue Jesus bem lá no início. E na caminhada com Jesus, Pedro contemplou muitos milagres feitos por Jesus. Ele esteve no Monte da Transfiguração com Jesus, com Moisés e Elias. Ele andou sobre as águas, ele evangelizou pessoas, ele expulsou demônios quando Jesus designou para que eles visitassem as cidades, levando ali a paz, e orando pelos enfermos, expulsando demônios. Pedro participou de tudo isso. Então ele participou ativamente durante o ministério de Jesus e depois de ter seguido Jesus por 3 anos. Aí Jesus diz: Pedro, olha, quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Veja, Pedro seguiu a Jesus, trabalhou para Jesus, participou com Jesus, mas ele ainda precisava se converter. As evidências de que ele precisava mesmo se converter foram vistas um pouco adiante e não muito distante, pelas práticas dele quando Jesus foi preso. Pedro então vem a negar Jesus
ali poucas horas depois de Jesus ter proferido as palavras para ele. Então fica muito evidente que nem todos que seguem a Jesus já se converteram genuinamente. O segundo ponto que quero destacar com base na fala de Jesus é que quem segue a Jesus se torna alvo de Satanás. Jesus disse para Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. E Satanás queria peneirar Pedro. Embora a tradução, a nova versão internacional, coloque a frase no plural, Satanás pediu vocês, em todas as demais traduções vai estar no singular, e estas outras vão estar corretas, porque no grego a palavra original é a palavra umas, e neste caso o pronome é no singular você, e não vocês. Então a palavra correta é que Satanás pediu Pedro para peneirar ou para se andar, conforme diz uma outra tradução. E peneirar, no grego, que é a palavra siniazo, ela significa sacudir numa peneira, agitar, interna, tentar a fé de alguém até o limite. Então esse peneirar, Satanás queria levar Pedro a naufragar na fé, a não acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Satanás queria minar a fé de Pedro em Jesus. Jesus revela isso, ele diz: olha, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Estava relacionado à fé de Pedro. E a palavra fé, utilizada aqui do grego, é a palavra pistes, e significa convicção da verdade de algo. Convicção ou fé forte de que Jesus é o Messias, e também fidelidade e lealdade. Então veja que Satanás queria mexer no pilar da vida de um cristão, que é a fé em Jesus. Ele queria levar Pedro a duvidar de que Jesus era Filho de Deus, quando Pedro visse as pessoas prendendo Jesus, e Deus não socorrendo Jesus, e Jesus sofrendo todos aqueles males. Então Jesus roga para que a fé de Pedro não desfalecesse. E Lucas, capítulo 22, verso 32, diz isso: eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça, palavras do nosso Senhor Jesus. Então Jesus, ele percebeu que Pedro estava fragilizado, e que ele poderia então ter a sua fé desfalecida, e ele então intercede por Pedro. Pedro teria a sua fé abalada, diante de todos os males que iria acontecer com Jesus. E Jesus, sabendo disso, intercede por ele. E aqui é o terceiro ponto que eu quero destacar, é que nós somos frágeis. Jesus alerta sobre a fragilidade de Pedro. Eles estavam à mesa comendo a Páscoa quando Jesus instituiu a Santa Ceia, e conforme Mateus relata nos versos 29 a 35 do capítulo 26, Jesus estava dizendo: eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Esta fala de Jesus com Pedro e os discípulos que estavam com ele foi na caminhada, quando Jesus sai ali da mesa e eles tendo comido a Páscoa, ele tendo instituído a ceia. Então Jesus agora está caminhando para o Monte das Oliveiras. Jesus então vai ali para o Monte das Oliveiras, ele vai ali um pouco adiante no Getsêmani, onde ele vai orar, e ele então diz para que o Pedro, Tiago e João que estavam com ele, para orar, vigiar enquanto ele fosse orar.
E eles, na verdade, eles dormiram, eles não oraram. Jesus insistiu com eles ali 3 vezes, mas eles estavam carregados de sono e não vigiaram e nem oraram. Então, logo depois, né, vieram as pessoas para prender Jesus. Né, e quando eles prendem Jesus, né, Pedro age com violência, ele tira da sua espada, né, e ele fere a orelha do servo do sumo sacerdote. Daí Jesus ele faz um milagre, coloca a orelha de volta lá no lugar, né, e fala para Pedro guardar a espada, porque aquele que com espada fere será ferida. E ali então, quando Jesus faz aquilo, e as pessoas levam Jesus, né, os discípulos de fato se dispersaram. E é interessante notar que Pedro, que foi tão enfático, dizendo que estava disposto a morrer com Jesus, né, e que não negaria, ele não fez nada disso. Né? Pedro, ele então agora foge, ele começa a acompanhar Jesus de longe. Né? Se nós olharmos o texto no verso 57, né, e 58, né, diz que os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Quando nós olhamos, né, para esse texto, nós vemos que Pedro ele segue Jesus de longe, né, para ver o que iria acontecer. Ele estava assustado, ele estava com a sua fé fragilizada. E diz o verso 71 que depois saiu, né, Pedro em direção à porta, onde outro criado viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço este homem. Né, pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. E o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar, né, dizendo: não conheço este homem. Né, e ele tendo então negado Jesus por 3 vezes, o galo cantou. Diz a palavra que então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Né, e aqui está o choro de um homem que julgou ser forte e valente, mas que fracassou diante das ameaças. Jesus sabia que isso iria acontecer, e mesmo ele tendo alertado Pedro que o negaria, assim mesmo Pedro negou. Ele não apenas o negou, como ele também voltou a viver o mesmo estilo de vida que ele vivia antes de encontrar com Jesus a primeira vez lá no Mar da Galileia. João registra isso no capítulo 21, versos 3 ao 11, né, onde Pedro toma uma atitude de voltar à velha vida, ou ao seu estilo de vida anterior. Né, diz o verso 3 de João, capítulo 21, Pedro dizendo: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nenhum peixe. Vejam, Pedro volta à estaca zero e leva outros discípulos com ele. Se Jesus não tivesse intercedido por Pedro, aqui seria o seu fim. Jesus não só intercedeu por Pedro, mas Jesus, ele vai novamente ao encontro de Pedro para que ele tivesse o seu coração restaurado. O verso 4 de João 21 diz que ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês a encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia,
ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus, com seu infinito amor, prepara o cenário perfeito para restaurar a vida de Pedro. E para que ele pudesse experimentar uma conversão genuína, uma conversão completa, e ali se tornar um novo Pedro, que de fato não iria mais negar a Jesus e que aí então estaria de fato disposto a morrer por Jesus. Saiba disso, Jesus, ele não apenas intercede pelos seus, mas ele também proporciona momentos maravilhosos para que os seus discípulos sejam restaurados e assim possam experimentar uma conversão genuína e assim ser útil para o reino de Deus. Eu estou enfatizando isso porque, de repente, você ouvindo estas palavras, você pode chegar à conclusão: se Pedro caminhou 3 anos com Jesus e ele precisava se converter, e eu caminho menos tempo, e eu não caminho todo o tempo, eu trabalho, eu participo de outras atividades, e eu não sou melhor do que Pedro, então eu preciso de uma restauração do meu coração. Daí eu quero dizer para você que Jesus está indo ao encontro, ele vai ao encontro dos seus, para que de fato estas pessoas sejam restauradas e tenham uma conversão genuína. Para finalizar, eu quero falar o quarto ponto que eu queria destacar da fala de Jesus, e que temos como base nesta conversa de Jesus com Pedro. E o quarto aprendizado é que Jesus restaura e dá oportunidades. Diz a palavra que depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Esta conversa foi ali na praia, onde eles estavam comendo os peixes assados. E então Jesus pergunta para Pedro se ele de fato amava mais do que estes. E aí alguns dizem que é mais do que os peixes, os 120 peixes que haviam pescado. Outros dizem mais do que os discípulos, mas eu não vou entrar nesta questão aí teológica, nesta mensagem, para não dispersar a atenção. O que eu quero que vocês pensem é que Jesus então pergunta para Pedro se ele de fato amava mais do que esses. No verso 16, deste capítulo 21, novamente Jesus diz: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou entristecido ou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Notem que Jesus, nesta fala com Pedro, ele está levando Pedro, então, a declarar se de fato ele o ama. Porque Pedro havia dito que estava disposto a morrer por Jesus, mas ele então não demonstrou esse amor por Jesus quando veio a perseguição, quando Jesus foi preso. E aqui nós vemos Jesus dando a oportunidade, Jesus olhando para Pedro, depois deles terem comido peixe ali naquele lugar, mostrado para Pedro: olha, Pedro, eu te chamei quando você estava pescando, e você tentou pescar a noite toda, você não apanhou um só peixe. E eu disse para você ir um pouco mais para o fundo do mar e lançar a rede, e vocês lançaram, e pegaram tantos peixes que quase afundaram os 2 barcos que se encheram de peixe. E ali então, eu convidei você para você ser um pescador de homens, e você concordou de ser o pescador de homens. Mas você caminhou comigo, e eu te ensinei tantas coisas. E lá na frente, então, você estava naufragando na fé. Você voltou de novo a pescar peixes, e você não pegou nada. E eu novamente fiz este milagre para que você veja que eu tenho poder para fazer todas as coisas. E eu quero que você me siga. Daí eu quero que você me ame de verdade. E eu vou confiar nas tuas mãos as minhas ovelhas, ovelhas de Jesus. Aqui está um grande ensino, que as ovelhas neste mundo é de Jesus, não é de pastores, de líderes religiosos. Eles são apenas servos de Jesus.
E Jesus estava dizendo: Pedro, cuida, pastoreia o meu rebanho e as minhas ovelhas. E ali então agora Pedro toma esta decisão de seguir a Jesus, porque neste momento ele tem um coração convertido genuinamente. E nós podemos contemplar, através do livro de Atos dos Apóstolos, como Pedro foi usado por Jesus depois que ele recebeu o poder, a virtude que veio do céu no dia de Pentecostes. Então, meu irmão, minha irmã, que me ouve através desta mensagem, se você está na dúvida se você de fato se converteu, Jesus ele está indo ao encontro, ele quer restaurar o seu coração, ele quer que você tenha uma conversão genuína para que você seja um instrumento neste mundo, nas mãos de Jesus, e possa fazer a diferença e conduzir pessoas ao arrependimento para que elas sejam salvas. E eu quero orar para que esta bênção esteja presente na sua vida. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra revelada ao meu coração e que pude transmitir a todas estas pessoas que me ouvem através do canal Palavras de Vida. E eu peço a Deus que o Senhor ajude estas pessoas a terem plena convicção, certeza de que, fato, Deus, elas são pessoas convertidas ao Senhor e que querem te servir com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e todas as forças. Meu Deus, dai a direção a estas pessoas, fortaleça os seus corações, livra-os do males e que elas possam ser prósperas neste mundo. Peço a Deus que o Senhor abençoe também as pessoas na saúde, no pão de cada dia, na renda, no convívio familiar, no convívio onde elas estiverem. Dai, ó Deus, a tua bênção, a provisão e a tua proteção. Esta é a minha oração em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rique e abundantemente a sua vida e eu peço que você multiplique estas mensagens para que abençoe a vida de outras pessoas. Se você não se inscreveu no canal Palavras de Vida, se inscreva, você vai estar fortalecendo o nosso canal e Deus vai abençoar por você ser uma pessoa participante deste grande projeto aqui na Terra. Então que Deus te abençoe, fique com Deus, até em breve se Deus quiser, um grande abraço a todos vocês.